Olá pessoal, bom dia. Por favor, vamos entrando. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Conforme prometido, hoje, domingo pela manhã, dia 3 de maio, estaremos refletindo um pouquinho acerca da palavra do Senhor. Tia Nani, seja bem-vinda. Mara, Deus te abençoe. Vamos lá, pessoal do Facebook. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, onde estaremos ministrando aqui a palavra do Senhor para o seu coração. Aproveita você que já entrou, clica aqui, ó, quem está no Instagram, clica aqui no aviãozinho, manda para os seus amigos, quem está no Facebook, compartilha o link com seus amigos também. Vamos chamar uma galera. Patrícia Manoeli, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Vamos enviar o link, pessoal. Clica no aviãozinho ou na seta, não sei como é que você chama esse bichinho que está aparecendo aqui, ó, no Instagram. Manda para todos os seus amigos que começou live domingo pela manhã, primeiro dia da semana, dia de nos entregarmos inteiramente ao nosso devocional, a falar com Deus, a estar com o Senhor. Irmã Fernanda Meneghelli, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Chama a família, senta todo mundo em frente ao celular ou à TV e vamos juntos celebrar o Senhor. Irmã Josemara, seja bem-vinda. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã de domingo e eu tenho certeza que Deus ele vai te edificar, vai te dar uma direção e você sairá muito mais forte ao final dessa palavra. Deus abençoe você que está entrando. Irmão Eber, seja bem-vindo. Vamos lá, pessoal, compartilhe o link com seus amigos. Nós tivemos um pequeno probleminha, eu não consegui transmitir pelo YouTube também, mas eu estou transmitindo simultaneamente pelo canal da igreja no Facebook. Irmã Irlande já entrou aqui pelo Facebook, Deus te abençoe. Mais alguns irmãos. Estamos transmitindo simultaneamente pelo Facebook e pelo Instagram. Como já estamos no nosso horário, 10 horas da manhã, então eu vou começar a ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. Antes eu queria fazer uma oração. Você que está me assistindo aí agora, se você puder fechar os teus olhos por um instante, vamos orar, vamos falar com Deus, para que o Senhor nos dê a revelação da sua palavra aqui nessa manhã de domingo e que possamos ser ricamente edificados pelo Senhor Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, na tua presença nós nos encontramos nesta hora e eu quero te agradecer pela noite tão especial que o Senhor nos proporcionou. Se estamos aqui agora é porque o Senhor nos guardou em segurança, nos protegeu e estamos iniciando mais uma semana de grandes desafios. Rogamos mais uma vez que o Senhor esteja conosco, que o Senhor venha falar ao nosso coração de uma forma muito especial. Agora, Deus, estamos iniciando este culto, onde infelizmente não estamos olhando uns nos olhos dos outros, não estamos próximos, não estamos nos tocando, nos cumprimentando, mas eu sei que através desta tecnologia o Senhor nos proporciona estarmos perto. Através do Teu Espírito Santo podemos sentir o calor uns dos outros. Por isso, Deus, que essa palavra que será ministrada aqui agora encontre pouso no coração de cada um dos Teus filhos, que possamos ser edificados nessa manhã de domingo, que o Teu Espírito Santo possa nos despertar para uma vida frutífera, para uma vida abundante. Eu oro por cada pessoa nessa manhã e entrego todos em Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus amados, conforme eu prometi a vocês, hoje pela manhã eu estarei falando sobre os segredos de uma vida frutífera. Segredos de uma vida frutífera. Eu estou certo de que uma pessoa que não entende que frutificar é um princípio bíblico e faz parte do ciclo natural da nossa vida espiritual, essa pessoa ela está fadada a uma vida vazia. Hoje nós encontramos muitas pessoas vivendo uma vida totalmente vazia porque não entendeu ou não descobriu os segredos de uma vida frutífera. Eu quero ler a Bíblia junto com você e logo depois eu começo a discorrer sobre esse assunto.
João, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. A palavra diz assim: Eu sou a videira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Assim vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Bom, Jesus, ele estava ensinando aos seus discípulos em João capítulo 15. Para ser bastante sincero, é um dos textos da Bíblia que eu mais gosto, João capítulo 15. Principalmente o verso 16, que eu já preguei muitas vezes sobre esse tema. Jesus está usando a analogia de uma árvore, e ele está se autodenominando uma videira. Eu sou a videira, e vocês são as varas. Jesus também está afirmando aos seus discípulos que essas varas, elas precisam dar frutos. E hoje eu quero falar para você sobre os segredos de uma vida frutífera. Primeira consideração que eu quero fazer, na verdade, é uma pergunta que você deve estar fazendo aí agora. O que exatamente significa ser frutífero na Bíblia? Jesus vai usar a analogia de uma árvore e vai dizer que é natural que os frutos evidenciem que essa árvore realmente ela está atingindo o seu objetivo. Ser frutífero na Bíblia está falando de ser produtivo. Uma árvore ela precisa produzir. Assim como na nossa vida, nós também precisamos ser produtivos. Uma pessoa que não produz, ela está totalmente fora do seu propósito. Uma árvore que não dá fruto está totalmente fora do seu propósito. Para que uma árvore é plantada? Dentre tantas outras razões, a maior delas é para que essa árvore dê fruto. Fruto fala de resultados. Ou seja, quando uma árvore chega a frutificar, ela está no ápice da sua vida. Ela está no ápice da sua existência. Ela está dando resultado. Quando uma pessoa chega a dar fruto, ao ponto de dar frutos, significa que essa pessoa ela já não é mais uma criança, ela já não está numa fase de desenvolvimento mais, mas ela chegou na idade da maturação. Assim como uma mulher chega a uma determinada idade onde o seu útero está pronto para receber uma criança, assim como o homem, quando chega a uma determinada idade, o seu corpo, todos os seus hormônios já estão prontos para poder dar à luz a um filho, ou produzir um filho, a árvore também chega a uma idade da árvore que ela está pronta para produzir frutos. O fruto, portanto, é o resultado de todo um trabalho que foi feito, de toda uma construção, de todo o desenvolvimento. O que é o fruto? O fruto é o reconhecimento. Você reconhece uma árvore pelo fruto que ela produz. Isso Jesus afirmou em Lucas capítulo 43, capítulo 6, verso 43 ao 45. Jesus falou que pelo fruto você conhece a árvore. Então, quando alguém olha para uma árvore que não dá fruto algum, isso pode gerar algum tipo de confusão. Mas quando você olha para uma jaqueira produzindo jaca, uma mangueira produzindo manga, pelo fruto você sabe que tipo de árvore é aquela. Então o fruto é o reconhecimento. Em suma, ter uma vida frutífera, trazendo agora em termos muito práticos para vocês que estão me assistindo, ser frutífero, portanto, é você dar resultado. Ser frutífero é você ser produtivo. Ser frutífero é você alcançar a maturidade. Ser frutífero é você ter obras em sua mão que evidenciem que você de fato chegou a um ponto onde você já está influenciando pessoas.
porque uma árvore não nasceu apenas para dar sombra, uma árvore não nasceu apenas para ocupar um espaço, a árvore nasceu, acima de tudo, para dar fruto. Isso é muito bonito quando você vai para a Bíblia e entende essa questão, porque nós podemos aplicar essa palavra na nossa vida espiritual, porque espiritualmente nós somos chamados para dar frutos. Uma pessoa, ela entrega a vida a Jesus, e quando ela entrega a vida a Jesus, ela é comparada a um bebê que está nascendo. Espiritualmente também a Bíblia compara a essa pessoa que entregou a vida a Cristo a uma semente que foi germinada, né? A semente foi germinada no coração. Então o novo converso, o neófito, ele é uma semente que está germinando, ele é um bebê que está sendo gerado, que está nascendo, né? Só que esse bebê ou essa semente vai precisar de cuidado nas primeiras horas de vida, nos primeiros dias de vida. Esse bebê vai precisar mamar, vai precisar de mamadeira, vai precisar de papinha, ou a árvore vai precisar de água, de adubo, de muito cuidado para que possa sobreviver. Perceba que tanto na vida biológica, na vida do ser humano, quanto na vida de uma árvore, as regras são as mesmas. Os cuidados iniciais são extremamente necessários e são eles que vão determinar o sucesso ou o fracasso tanto da vida de um ser humano quanto da vida de uma árvore. Depois essa árvore vai crescendo, as folhagens vão surgindo e posteriormente chega o final, ou chega o ápice da vida humana ou da vida de uma árvore, onde ela terá que dar fruto. Portanto, amados, fruto tem a ver com aquilo que nós produzimos, com resultados. Quando se fala da vida espiritual, ou também da nossa vida em sociedade, da nossa carreira profissional, porque, como eu disse, essa palavra pode ser aplicada em diversas áreas da nossa vida. Na vida profissional, você precisa dar fruto, resultado, ser produtivo. Em sociedade, você também precisa ser produtivo, você precisa ser útil, você precisa dar resultado. No seu casamento, na sua família, como marido, como filho, ou nos diversos papéis que nós exercemos ao longo da vida, também somos chamados a frutificar. Uma coisa que é muito interessante, eu quero compartilhar com você agora, é que os frutos, eles são também consequências, são tratados na Bíblia como consequências daquilo que nós produzimos, sabe? Daquilo que nós evidenciamos. Por exemplo, em Hebreus capítulo 13, versículo 15, a palavra diz que lábios transformados vão produzir sacrifícios de louvor. O que a Bíblia está dizendo é que uma pessoa que teve os seus lábios transformados por Deus, o que sai da boca dela são sacrifícios de louvor. E os sacrifícios de louvor são os frutos de alguém que foi transformado por Deus. O contrário também é verdadeiro. Geralmente uma pessoa que não foi transformada por Deus, os seus lábios saem palavras de mentira, de engano, palavras pessimistas, palavras de derrota, saem dos seus lábios palavras de murmuração. Mas quem foi transformado por Deus, os frutos, a evidência dessa transformação são lábios, são sacrifícios de louvor. Em Hebreus, ou melhor, em Provérbios capítulo 11, versículo 30, a palavra diz que a retidão, ela produz a árvore da vida, o fruto da retidão é a árvore da vida. O que a Bíblia está dizendo é que uma pessoa que tem uma vida reta, uma vida sem curvas, uma vida sem nuances, mas uma vida de integridade, essa pessoa ela alcançará como resultado a árvore da vida, a salvação em Cristo. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus adverte, não me lembro se foi João Batista ou o próprio Cristo, dizendo que as pessoas deveriam produzir frutos de arrependimento. O que são frutos de arrependimento? São evidências de alguém que teve um encontro com Deus. Uma pessoa que tem um encontro com Deus, a evidência de que ela foi transformada é o arrependimento. Ela passa a sentir nojo da sua vida pregressa, ela passa a sentir nojo das práticas pecaminosas. Então, o fruto do arrependimento é consequência de uma árvore ou de uma vida que foi transformada pelo Senhor.
Em Tiago, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia fala que o fruto de justiça produz paz. Uma pessoa que ela procura andar em justiça, naturalmente, ela trará paz para o ambiente onde ela está inserida. O oposto também é verdade. Quando se usa dois pesos e duas medidas, quando não se pratica a justiça, acontece a guerra, acontece a instabilidade social, instabilidade na família. Há pessoas que hoje estão vivendo um lar em crise, uma sociedade em crise nós também estamos vivendo. Por quê? Porque falta justiça, falta tratar as pessoas de forma igual, falta tratar as situações com equidade, falta tratar as coisas dentro do parâmetro da palavra de Deus. Veja bem, a Bíblia ainda afirma em Efésios capítulo 5, versículo 8 ao 10, que os frutos da luz são bondade, justiça e verdade. Luz fala de claridade, fala de transparência. A Bíblia está afirmando, em outras palavras, que quando você anda na luz, quando não há obscuridade nas suas práticas, na sua vida, naturalmente você produzirá bondade, justiça e verdade. O oposto também se aplica a essa questão. Quando você anda em trevas, você pratica o mal. Uma pessoa que anda na luz, naturalmente ele praticará o bem, mas quem anda nas trevas praticará o mal. Quem anda na luz pratica justiça, quem anda nas trevas pratica injustiça. Quem anda na luz fala a verdade, vive a verdade, prega a verdade. Quem anda nas trevas anda na mentira, prega a mentira, vive uma vida de mentira. Perceba que frutos na Bíblia são considerados colheitas ou consequências ou resultados ou tudo aquilo que você desfruta como consequência de práticas ou de ações que você teve no passado. Inclusive, falando de fruto, a Bíblia nos ensina que plantar e colher são resultados da vida também, das nossas ações. Eu sempre uso uma frase e eu quero que você guarde muito bem essa frase, porque ela é uma verdade incontestável. Plantar e colher são princípios bíblicos. E a Bíblia diz que nós plantamos, ou melhor, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Jesus falou que não é possível colher uvas de um espinheiro. Não é possível colher figos de ervas daninhas. Tudo que você planta, você vai colher. Isso é um princípio bíblico. Logo, se você não está feliz com a colheita que você está tendo hoje, dá uma olhadinha no retrovisor da vida e veja as sementes que você plantou lá atrás. Porque hoje você está colhendo exatamente aquilo que você plantou há algum tempo atrás. Pastor, eu estou vivendo um problema nas minhas emoções, um problema com relacionamentos. Então dá uma olhadinha como que você tratou o seu corpo, se você se entregou antes do casamento, se você deu o seu coração para pessoas que você ainda não tinha criado raízes e criado um laço de confiança. Observe se você fez escolhas erradas na sua vida. Se hoje você está colhendo uma crise financeira, olha para trás, veja se você deixou de criar uma reserva de contingência para a tua vida, se você não juntou em época de vacas gordas. Uma pessoa que nunca teve uma mentalidade de guardar dinheiro, de criar uma poupança, hoje está passando por uma situação financeira terrível por conta do coronavírus que está afetando o mundo inteiro aí. Se você hoje está vivendo um tempo de mornidão e frieza espiritual, dá uma olhadinha para trás e veja se você de fato viveu uma vida de oração, de entrega, de comunhão com Deus, de leitura bíblica diária, de disciplina no seu relacionamento com o Senhor. Porque hoje nós estamos colhendo as sementes que plantamos ontem. Veja bem, se você de repente está agora refletindo sobre essas palavras que eu acabei de dizer, e você deve estar pensando assim, pastor, as coisas agora estão fazendo sentido. Quando você fala, as coisas para mim passam a fazer sentido.
porque Deus, Ele está conosco em todo o tempo. O Senhor nos livra do perigo e do mal quando nós damos a Ele essa permissão. Deus nos livra do pecado, mas Deus não nos livra da consequência do pecado. Deus nos livra do inferno, da condenação. Deus nos garante a salvação quando andamos em santidade perante Ele. Mas lembre-se, tudo aquilo que você praticou, isso terá consequência na sua vida. Pense nisso. Pastor, tudo bem, eu fiz escolhas erradas, eu plantei sementes que não eram sementes boas, mas e agora? Eu estou fadado a uma vida de fracassos, a uma vida miserável? Eu estou fadado a carregar esse fardo pelo resto da minha vida? Não, eu não posso mudar o passado, mas eu posso construir um futuro diferente. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso traçar caminhos diferentes para o meu futuro. Eu não posso mudar as sementes que um dia eu lancei, mas hoje, agora, eu posso, a partir de hoje, começar a lançar sementes diferentes para obter resultados diferentes. O que eu não posso fazer é querer resultados diferentes lançando as mesmas sementes. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de liberar perdão, se você é uma pessoa que guarda rancor e mágoa no seu coração, se você é vingativo, se você é egoísta, se você tem atitudes que desonram a Deus e até hoje mantém essas atitudes, você não terá resultados diferentes daqueles que você está tendo hoje. Sua vida vai continuar sendo uma vida medíocre, uma vida miserável, uma vida de resultados ruins. Mas se você fizer o oposto de tudo isso que eu acabei de falar, se você tiver um coração generoso, se você fizer boas escolhas em Deus, esperando o tempo certo do Senhor falar e agir em sua vida, se você liberar perdão, se você não guardar mágoa em seu coração, se você deixar de lado a murmuração, se você abandonar o pecado, naturalmente, no futuro, você terá uma colheita abundante, uma colheita de bênção. A Bíblia continua dizendo, de forma implícita no texto, que o salário do pecado é a morte. Salário aqui é remuneração, é resultado. Ou seja, quando você pratica o pecado e vive no pecado, você terá como consequência, como pagamento, a morte. No Antigo Testamento, Deus disse para Israel: eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Sugiro que escolham a bênção para que vivam. Bênção conduz à vida, maldição conduz à morte. Você consegue entender isso? Que a nossa vida ela é o tempo todo plantando e colhendo. A nossa vida é o tempo inteiro obtendo resultados daquilo que eu fiz, e também tendo a oportunidade de mudar aquilo que ainda vai acontecer. Fruto, a palavra fruto está o tempo todo na nossa vida. Nós estamos o tempo inteiro frutificando, para o bem ou para o mal. Frutos de bênção ou frutos de maldição. Mas o tempo inteiro nós estamos frutificando. Qual o segredo então, pastor, para ter uma vida frutífera, mas uma vida frutífera do jeito certo? Não basta frutificar, você tem que dar o fruto certo. Vamos lá, anota aí. Primeiro segredo para você ter uma vida frutífera é você entender que frutificar faz parte do seu propósito. Frutificar faz parte do seu propósito. Eu só frutifico quando eu entendo que frutificar faz parte do ciclo natural da vida. Eu só frutifico quando eu entendo que eu nasci para dar fruto. João, capítulo 15, versículo 16, a Bíblia diz, Jesus falando, né? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles foram chamados
para serem frutíferos, para produzir. Imagine um discípulo que não gera discípulo. A ideia do discípulo já está na própria ideia do discípulo a questão da frutificação. Porque discípulo era aquele que servia a um mestre, a um mentor. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Jesus frequentou o templo e, por certo, ele teve ali alguns tutores, alguns mentores que lhe ensinaram a se debruçar diante da lei do Senhor. Todo discípulo tem um mestre, mas o discípulo não nasceu para ser discípulo a vida inteira. Ele nasceu para gerar, para produzir. Tem uma frase que nós usamos muito que é: ovelha gera ovelha. Um discípulo que não ganha almas, ele está fora do seu propósito. Um discípulo que não gera, ele está fora do seu propósito. Ovelha gera ovelha. Uma pessoa que não dá resultado, ela está fora do seu propósito. Agora preste atenção, porque agora as coisas farão sentido para você. Preste atenção. Por que tem tanta gente infeliz dentro das igrejas? Por que tem pessoas vazias dentro das igrejas? Por que tem gente que fala bem assim: puxa vida, eu vou à igreja, mas eu não consigo mais me conectar com Deus, eu não sinto o que eu sentia antes, o culto parece que está vazio, está pesado. Não, Deus não mudou, o culto é o mesmo. Por que você está se sentindo vazio? Por que tem um buraco na sua alma? Porque você é uma pessoa passiva, que vai à igreja apenas para receber. Igreja não é como sentar em frente a uma televisão e assistir o culto. Por isso que essa palavra assistir o culto não é correta. Nós jamais devemos ir à igreja para assistir o culto. Precisamos ir à igreja para participar do culto. O culto é interação. O culto é participação. O culto é oferta. Eu oferto a Deus um culto. Eu não recebo o culto, eu ofereço o culto. Quem recebe o culto é Deus. Eu não devo ocupar um papel passivo diante do serviço que eu presto ao Senhor. Mas o meu papel é totalmente proativo. Por isso que a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Quando você está na igreja, mas não está dando, não está sendo generoso, não está produzindo, não está cumprindo o seu propósito, você se sentirá infeliz, deslocado, vazio, sabe? Uma pessoa, você entende agora por que tem gente que sai da igreja, que troca de igreja? Porque ele ainda não entendeu que o grande segredo da vida é você produzir, e se você não produz, você não se sente útil. Imagine uma pessoa que passa o dia inteiro em casa. Imagine uma pessoa que não trabalha. Ela não está sendo produtiva. E por isso que na terceira idade tem muita gente que se aposenta e entra em depressão, porque trabalhou a vida inteira e depois que vem a aposentadoria e ele é obrigado a deixar o seu trabalho, ele fica deslocado, sem saber exatamente o que ele vai fazer a partir de então. Uma coisa é você ter dinheiro suficiente para não ter que trabalhar de carteira assinada para mais ninguém. Outra coisa é você se ocupar. A ocupação faz parte da vida. Então o propósito de uma árvore é dar fruto. O propósito do ser humano é multiplicar-se. Não é isso que Deus falou lá no Gênesis? Ide multiplicar e encher a terra. Vou entrar numa questão aqui muito interessante. E eu acredito que isso vai trazer luz para muitas pessoas. Quando nós olhamos para algumas pessoas hoje que vivem conflitos na área dos relacionamentos, essa questão de viver os conflitos, ela faz todo sentido quando você entende que chega um momento na vida do ser humano que ele precisa produzir. E essa produção é ter um relacionamento conjugal, depois ter filhos. Perceba que aos poucos a nossa vida ela é feita de ciclos, e aos poucos a gente encerra um ciclo, começa outro. Por exemplo, você tem um ciclo da infância, você tem um ciclo da adolescência, encerra o ciclo da adolescência, vem da juventude. Quando você é jovem, você começa a ter preocupações com carreira profissional, com casamento, com o que você vai fazer da vida. Aí tá, você consegue estudar, e já começa a ter um direcionamento profissional, daqui a pouco você encontra uma pessoa que lhe completa, você casa,
Depois do casamento, você vive um tempo ali, o casal, só os dois, namorando, né, viajando. Só que chega um momento que você começa a sentir falta, de sentir a necessidade de ter um filho. E aí o casal planeja um filho. Esse filho chega e a casa começa a ter alegria, né? Passa-se um tempo e o casal pensa em até ter mais de um. Alguns casais, foi o meu caso, estou contando um pouquinho da minha história, porque os nossos filhos foram gerados com base numa necessidade natural. Nós sentimos o desejo de casar, nós sentimos o desejo de ter filho, depois nós sentimos o desejo de ter mais um, depois nós entendemos que tinha acabado por ali. Outras necessidades surgirão ao longo da vida. Perceba que todos nós fomos chamados para poder frutificar, se ocupar. O propósito, você não pode fugir do seu propósito. Espiritualmente falando, você como discípulo precisa ganhar almas para Jesus. Você precisa se ocupar na obra do Senhor, nos ministérios da igreja, criar relacionamentos dentro do corpo de Cristo. Porque nós fomos chamados na Bíblia de corpo, não é verdade? Somos um corpo. E como um corpo, esse corpo ele tem várias funções. Como um corpo, cada membro tem a sua função. As mãos têm funções, os olhos têm funções, o nariz tem função, a boca, os ouvidos. Cada membro do corpo tem uma função que lhe é peculiar. E o apóstolo Paulo, quando foi falar dessa interdependência do corpo, ele disse o seguinte: cada membro do corpo deve fazer a função que ele nasceu para fazer. O ouvido não pode querer fazer o que a boca faz, a boca não pode querer fazer o que o nariz faz, o nariz não pode querer fazer o que o olho faz. O que Deus entregou na sua mão para você fazer para o reino, Ele entregou só para você, para mais ninguém. Você consegue pegar isso aí? Quem pegou a visão, comenta aqui embaixo. Você não pode fugir do seu propósito. Paulo diz o seguinte: cada um permaneça na vocação para o qual foi chamado. Vou repetir: cada um permaneça na vocação para o qual foi chamado. Uma vida frutífera, portanto, o primeiro segredo para uma vida frutífera é você entender o seu propósito. É você entender para o que Deus te chamou, é você entender o lugar que Deus te colocou, é você entender as etapas da vida, é você entender que você foi criado para um propósito e você precisa estar dentro desse propósito para que você sinta paz, para que você sinta que a sua vida de fato é uma vida plena. Amém? Qual o segundo segredo para uma vida frutífera? Vamos lá. Segundo segredo: atente-se para o fator tempo. Atente-se para o fator tempo. O tempo é o maior professor que existe na nossa vida. O tempo nos ensina acerca das etapas que a vida tem. Essas etapas precisam ser observadas para que tudo ocorra dentro de uma normalidade. Tudo que você faz fora do tempo não tem o mesmo sabor. Eu já contei várias vezes na igreja a experiência que eu tive quando eu era criança. A minha mãe estava fazendo um bolo. E eu criança, menino, um garotinho, falei assim: mãe, eu quero bolo. Aí minha mãe respondeu para mim: o bolo está assando. E eu falei: mas eu quero bolo. Ela falou: tudo bem, mas está assando. Falei: mas eu quero agora, eu quero bolo agora. Minha mãe: mas agora não dá, está no forno. E eu comecei a espernear. Eu lembro como se fosse hoje, né? Tem coisas que marcam a vida da gente. E eu comecei a espernear e dizer: mãe, eu quero bolo, eu quero bolo. Eu comecei a chorar, aquele choro de manha, aquele choro de dengo. Eu quero bolo, eu quero bolo, eu quero agora, eu quero agora. E minha mãe, ela se encheu de razão, ficou brava com aquela situação. Foi lá: você quer bolo, né? Pegou um prato, abriu o forno, tirou uma lasca de bolo, colocou aquele pedaço enorme no meu prato e falou: agora você come até o final. E colocou o cinto do lado e falou: ou você come ou você vai apanhar, vai tomar uma surra. Meu irmão, quando eu dei a segunda mordida, eu percebi que o sabor do bolo era muito ruim. Não estava pronto. Aquele bolo não estava pronto. Na segunda mordida, eu já percebi que eu tinha feito besteira. A escolha que eu fiz foi errada. E pior, eu tive que comer aquele bolo todo para não apanhar. Parece uma história engraçada, né? De fato foi. Mas a lição que ela traz, ela é muito, muito forte.
porque tem muita gente fazendo escolhas precipitadas e as suas escolhas precipitadas estão fazendo você comer, sentir um sabor amargo. Não é o sabor que Deus tinha preparado para você. Você está desfrutando de algo que tem um sabor amargo, e esse sabor amargo você tem a escolha de romper e sair desse problema e apanhar da vida, ou você mastigar isso tudo, passar pelo processo, né? E depois ainda tem a dor de barriga que você vai sentir, mas vai passar e no final você terá a oportunidade de ter uma segunda chance. É isso que isso que está acontecendo com as pessoas hoje, nos relacionamentos, na vida espiritual, na vida profissional, na vida financeira, em qualquer área da vida, as pessoas estão passando por esse mesmo processo. Tudo que é feito fora do tempo tem um resultado ruim, tem consequências na nossa vida, e o fruto não é diferente. E eu vou te falar o seguinte: uma vez eu estava conversando com um tio que é feirante, boa parte dos meus parentes trabalham com feira, e a gente estava conversando porque não estava na época de manga, se eu não me engano, e tinha uma manga lá, e a coloração da manga não era bonita, era um amarelo meio forçado, né? Uma cor meio estranha. E eu falei: tio, não está na época de manga, e essa manga está madura. E outra, essa manga, a cor dela é estranha. Eu abri a manga, chupei e falei, inclusive o gosto dela não é um gosto natural. E sabe o que ele me disse? Se eu tiver errado, alguém pode me corrigir, alguém que é da área aí que está assistindo. Mas me parece que tem um produto chamado carbureto. Não sei se é um produto ou um equipamento. Carbureto, ele usou essa palavra, que se aplica isso ao fruto, e isso acelera a maturação do fruto. Aplica-se um produto e acelera a maturação do fruto. E aí o que acontece? A fruta amadurece fora do tempo, o sabor dela não é bom, porque foi algo forçado, não foi um processo natural. E quem se alimenta desse fruto não vai sentir o bom sabor que esse fruto deveria dar. Eu vou te dar agora um respaldo bíblico porque eu estou falando. Salmo capítulo 1, veja bem. Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3, aqui vem a parte que me interessa. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Na estação própria. E ele continua dizendo, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Perceba que no verso 3 ele diz que aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, essa pessoa vai dar fruto no tempo certo, na estação própria. Então, o segundo segredo para uma vida frutífera é você não acelerar os processos da vida. Não acelere processos na vida. Não pule etapas. Não queira resultados rápidos. A nossa geração é uma geração de micro-ondas, geração miojo, geração instantânea. Em 3 minutos está pronto. O Deus que nós servimos é um Deus da época do fogão a lenha ainda, sabe? Tem que pegar a lenha, tem que colocar no fogão, tem que abanar, tem que acender o fogo, e aquilo, o feijão vai cozinhando, sabe? Na minha casa, eu sou da roça, na minha casa teve fogão a lenha. E vai cozinhando o feijão e aquela coisa toda, e depois que o feijão cozinha, a minha mãe ainda tirava a pressão e afrouxava a tampa e deixava ali no fogo mais um tempo para o caldo engrossar. E ao final o sabor era maravilhoso. Amado, preste atenção. Tudo que você acelera o processo traz prejuízos para a sua vida. Não acelere os processos, não queime etapas. Passe por cada etapa da vida de maneira íntegra. Cumpra tudo aquilo que você está vivendo. Passe por tudo isso. Ao final,
você cumprirá o seu propósito e ainda dará resultados apropriados, né? Resultados saborosos. Você será um fruto saboroso, porque você está dentro do tempo de Deus. Então entenda isso. Não fique olhando para a árvore do lado também, sabe? Aqui, olha, está descendo até revelação aqui na ministração. Não fique olhando para a árvore do lado, porque cada planta, cada árvore tem o seu tempo para frutificar. E o problema de algumas pessoas é que elas ficam olhando para o lado. Por que Deus já mudou a situação da irmã fulana? Por que Deus já abriu a porta na vida do irmão ciclano? Por que as coisas já estão acontecendo com a minha amiga, com o meu amigo, e comigo as coisas ainda não mudaram? Não é assim? Às vezes nós temos esses questionamentos. Por que acontece com eles e não acontece comigo? Não use como parâmetro a vida do outro. Cada pessoa passa por um processo individual. Esses dias eu até fiz uma live com a irmã Isabela, que está nos assistindo aí, falamos sobre o processo do vaso, né? Naquele tempo de Jeremias, quando Deus dá a ele a direção para descer a casa do oleiro, o ofício da olaria, o ofício do oleiro, ele era um ofício totalmente artesanal. O oleiro não fazia 2, 3, 10, 100 vasos ao mesmo tempo, não tinha linha de produção, era um processo artesanal. O oleiro, ele fazia um vaso por vez. Não tinham, portanto, não tinha a possibilidade de ter 2 vasos idênticos. Poderiam ser parecidos, mas não idênticos. Porque cada vaso passava por um processo individualizado, personalizado. O barro era colocado sobre a roda e o oleiro usava as 2 mãos, uma por dentro e outra por fora. E ele ia modelando o vaso. Você consegue entender aqui? Deus ele é o oleiro que trabalha por dentro e trabalha por fora, de maneira individualizada na nossa vida. Cada barro, cada vaso tem o seu processo individual e você não pode usar como parâmetro a vida do outro para dizer que Deus está fazendo na vida do outro e não está fazendo na sua vida. O seu tempo de frutificar vai chegar, a sua hora de dar resultado vai chegar. Fique tranquilo. Pastor, mas às vezes me dá ansiedade, eu fico preocupado, isso me traz dor, angústia. Meu irmão, eu aprendi uma coisa. Existem árvores que elas crescem primeiro para baixo, para depois crescer para cima. E às vezes esse crescer para baixo, ele traz algumas inquietações, porque quando as pessoas olham para uma árvore que está crescendo para baixo, ninguém vê raiz. A gente não consegue enxergar o que está embaixo da terra. Não é possível você ver a raiz de uma árvore. Então a árvore parece pequena, parece uma árvore feinha, né? E as pessoas olham e falam bem assim, nossa, que árvore feinha, que árvore pequenininha. Mas só que você está crescendo para baixo. Crescer para baixo fala de humildade, fala de oração, fala de intimidade com Deus, fala de profundidade no seu relacionamento com o Senhor. Então cresça para baixo, não fique preocupado com estética, não fique preocupado com o que os outros vão pensar. Cresça primeiro para baixo, porque quando você cresce para baixo, você está criando estrutura, base, para que você tenha uma vida sustentável. Não adianta você crescer rápido e de repente até dar fruto, mas são frutos passageiros, são resultados que não duram, não são sustentáveis, e de repente aquela árvore mingua, para de dar fruto, murcha, seca e morre. Deus te chamou para que você obedeça os estágios da vida, os propósitos da vida, e é importante que você obedeça essa questão do fator tempo. Beleza? Então o primeiro segredo para você dar fruto, para você ter uma vida frutífera, é a questão do propósito, é você entender que não tem como fugir. Inclusive, eu nem falei aqui na primeira, eu tinha anotado para falar e acabei esquecendo. Mas você se lembra, acho que Mateus 19 ou Mateus 21, né? Mateus 21, Lucas 19, Marcos 11, falam da figueira estéril. Lembra que Jesus passou perto de uma árvore e ela não tinha dado fruto? Jesus contou aquela parábola, né? De que o dono, no meio de uma vinha, foi plantada uma figueira, e 3 anos depois que ela estava plantada, o dono da propriedade foi lá para ver essa figueira, e ela estava
estéril, não tinha dado fruto. E o cuidador da vinha, ele pede mais um tempo para que ele pudesse adubar, cavar em volta, para que essa vinha pudesse dar frutos. Tem toda uma questão profética em torno disso, mas eu quero apenas extrair a lição de que uma árvore infrutífera, ela é cortada e lançada fora. Está em João 15 também, fala sobre isso, né? Vou ler de novo aqui para vocês, João capítulo 15. Toda árvore, toda vara em mim que não dá fruto, atira, né, corta, e você limpa a que dá fruto para que dê mais fruto. Mas a árvore infrutífera, ela é cortada e lançada fora. Não tem conversa para quem não é frutífero. Então o primeiro segredo para frutificar é você entender que faz parte do teu propósito frutificar. Não tem outra função a não ser dar fruto. Faz parte da vida, da essência da vida. Segundo segredo para você ter uma vida frutífera é você observar o fator tempo. Não queime etapas, mas deixe que as coisas aconteçam dentro de um processo natural para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Terceiro segredo para você ter uma vida frutífera: esteja no lugar certo. O lugar que você estiver vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. O Salmo 1 fala sobre isso. Deixa eu voltar aqui no Salmo 1. Salmo capítulo 1. Ele fala de árvore plantada junto... Preciso de eu ir lá. Cheguei aqui. Ele fala, será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. A árvore que está plantada junto ao ribeiro, ela dá fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo quanto você faz prospera. Olha que bênção! Quando você está no lugar certo, que é próximo do ribeiro, o que acontece? Você vai dar fruto no tempo certo, né? Não vai precisar queimar etapas. As suas folhas fala de esperança. A sua esperança se manterá viva, né? As folhas não vão cair. E tudo que você fizer vai prosperar. Olha que maravilha, que promessa linda que Deus está deixando para a nossa vida, né? Então, quando você está no lugar certo, as coisas acontecem, vem um processo natural. Eu vou ler outro texto para você aqui, Jeremias 17. Olha o que diz Jeremias 17. A palavra fala bem assim, ó. Jeremias capítulo 17, versículo 5 em diante, fala assim: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha aqui, hein? Porque será como uma árvore plantada no deserto. Não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aí agora vem a palavra de bênção para a nossa vida. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Como é que você faz para não deixar de dar fruto, para ser frutífero? Esteja próximo do ribeiro, esteja no lugar certo. Existem lugares que não trazem bênção para a nossa vida. Existem lugares que trazem maldição para nós. Lugares aqui podem falar de ações, pode falar de práticas, podem falar também de pessoas com quem nós nos relacionamos. Quando eu falo de práticas, eu estou falando de egoísmo. O egoísmo é um lugar que você tem que sair dele, porque o egoísmo te leva a uma vida infrutífera. Pessoas que você anda com elas, tem pessoas que não te edificam, que não agregam. Tem uma frase que diz que você é o resultado das pessoas com quem você mais se relaciona. Se essa frase for verdadeira, eu te pergunto, quais são as pessoas com quem você anda? Quem são as pessoas que você se relaciona? São pessoas que te edificam? São pessoas que sempre têm uma palavra de Deus para você? São pessoas que te elevam? São pessoas que muitas vezes até te corrigem, te trazem de volta para os trilhos? São pessoas que te aproximam de Deus? Né? Qual lugar que você está plantado? Você está plantado próximo das águas? Você está plantado próximo do ribeiro? Porque uma pessoa que está num lugar desértico, quando vem a adversidade, quando vem a sequidão, nas palavras de Jeremias, essa árvore vai morrer. Mas, quando você está próximo do ribeiro,
Quando você está no lugar certo, sabe o que acontece? Vem a crise, vem a sequidão, mas as suas raízes, elas perfuram a terra, atravessam os lençóis freáticos e chegam até a fonte, e chegam e tem água para suprir a sua necessidade. Sabe, se eu puder dizer para você aqui, dentro dessa palavra ainda, dentro desse segredo de estar no lugar certo, eu diria que para você ter uma vida frutífera, você precisa ser dependente de Deus. Você precisa entender que é na dependência de Deus que o fruto vem. A árvore por si só, sozinha, ela não produz nada. A árvore sozinha não gera nada. A árvore sozinha não dá resultado. Ela tem uma dependência, ela depende de água, ela depende do ar, ela depende da terra. E tudo isso aponta para Deus. Nós dependemos de Deus. E o próprio Jesus, no capítulo 15 de João, ele chama a igreja, ele chama os seus discípulos de galhos, de ramos. Essa palavra ela tem que trazer para o nosso coração um sentimento de humildade. Tem pessoas que acham que sozinhas elas conseguirão ter sucesso na vida. E com isso elas deixam a arrogância, a autossuficiência entrar no seu coração. Amado, nós somos apenas galhos. Galhos que, se não cumprirem o seu propósito, serão arrancados da videira. Galhos que, se não fizerem aquilo que Deus mandou fazer, vão ser cortados da videira. O Senhor te chamou para você ser uma pessoa frutífera, mas você precisa entender que para você frutificar, você depende de Deus. Você depende do lugar que você está. Você tem que estar perto de Jesus. Você tem que estar perto do Senhor. Uma pessoa que deixa de ir à igreja, que deixa de orar, que deixa de ler a Bíblia, que deixa de estar pertinho do Senhor Jesus, essa pessoa se torna uma pessoa infrutífera. Se torna uma pessoa estéril. E olha, Deus corta e joga fora quem não dá fruto. Deixa eu acelerar porque o meu tempo está acabando. Primeiro segredo, propósito. Segundo segredo, tempo. Terceiro propósito, o lugar que você está. Quarto segredo para você ter uma vida frutífera. Permita-se ser podado. Permita-se ser podado. João capítulo 15, voltando para lá de novo, Jesus falou o seguinte, que ele corta a árvore que não dá fruto, mas ele poda, ele limpa aquela que está dando fruto para que dê mais fruto. Olha, a árvore, o galho que não está dando fruto, o ramo que não está dando fruto, está ruim, então Jesus corta. Mas o que está dando fruto, está bom. Naturalmente, a gente pensa que não precisaria mexer nesse ramo. Só que Jesus está dizendo o seguinte, até quem dá fruto também precisa passar por um processo. Né? Não há nada que esteja tão bom que não possa ser melhorado. A reciclagem faz parte da vida. A poda faz parte da vida. E uma pessoa que recusa-se ser podado por Deus, essa pessoa ela deixará de dar fruto. O que a poda representa? A poda representa a disciplina que Deus nos impõe. A poda representa as provações que o Senhor permite que vivamos. A poda representa as correções de Deus. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5, a palavra diz, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores corrigido, porque Deus corrige aquele a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. E o escritor ainda diz, se você está sem correção, se você despreza a correção, você é bastardo, você não é filho, porque o filho aceita a correção do pai. Amados, quantas vezes o Senhor nos corrige, quantas vezes o Senhor nos poda, e a gente tem que permitir que essa poda aconteça, a gente tem que permitir que a porta se feche, a gente tem que permitir que a dificuldade venha e a gente passe por esse tratamento do Senhor. Ah, pastor, eu estou fazendo a obra de... Já ouviu alguém dizer assim? Se
Se você já ouviu, coloca aqui no comentário aqui, aquela pessoa que fala bem assim, ah, meu Deus, eu faço a obra do Senhor, eu estou aqui todo dia na igreja, eu leio Bíblia, eu jejuo, eu me consagro, eu estou ganhando almas para o Senhor Jesus, estou fazendo tudo certinho, pastor. E às vezes a luta se levanta. Aí você fala bem assim, por quê? Por quê? Por quê? Faz parte do processo. É Deus te podando para você dar muito mais frutos, né? Quando somos apertados pelas circunstâncias da vida, mais excelentes são os frutos que nós produzimos. Pense nisso. Pense nisso. Quanto mais o Senhor te aperta, mais excelente é o fruto que você produz. Vou trazer a metáfora da cana no engenho de novo, uma experiência que eu vivi quando trabalhei ali em Biraçu, numa pastelaria. Passei a cana, saiu um caldo. E eu fui jogar o bagaço fora. Um funcionário mais experiente falou bem assim, não, pega esse bagaço, dobre e passe de novo no engenho. Quando eu passei o bagaço dobrado, primeiro eu achei que não tinha mais caldo lá, né? E também eu falei, que tipo de caldo vai sair de um bagaço? Mas quando eu passei o bagaço da cana dobrado, saiu muito mais caldo e com um sabor muito melhor, um caldo muito mais encorpado. Deus sabe que são as provações que fazem você ser quem você é hoje. Deus te conhece, por isso que Ele te prova. Deus sabe que você pode fazer muito mais. De repente você fala, Deus, eu cheguei no meu limite, Deus. Eu não sei mais o que vou fazer da minha vida, eu cheguei no meu limite. Aí o Senhor está dizendo para você, quem disse que chegou no seu limite? Eu te conheço mais do que você. Eu conheço você quando os seus ossos ainda não haviam sido formados. Eu conheço você quando você ainda era um feto no útero da sua mãe. Você nasceu no meu coração antes de nascer no ventre da sua mãe. Você nasceu no meu coração, você é projeto meu. Eu sei quem você é, eu sei qual é o teu limite. Por isso que às vezes, mesmo você dando fruto, eu ainda passo a tesoura em você, corto algumas amizades, corto algo que está te prejudicando. Deus arranca coisas da nossa vida, sabe? Deus arranca da nossa vida. Uma coisa interessante aqui, voltando na parábola da figueira estéril, é que o vinhateiro lá, o agricultor que representa o próprio Cristo ali na parábola, ele pede ao dono da terra para que desse a ele um tempo, para que ele pudesse cavar em volta, adubar, para ver se a figueira frutificava. Então perceba que são dois processos diferentes. Aquele que está estéril precisa de cura, porque quando você fala de adubar a terra, jogar calcário ou jogar adubo, isso é para fortalecer o fraco, aquilo que está fraco, isso é para trazer cura para a terra que está doente. Então aquele que está estéril, a restauração e cura para ele há. Se eu estou falando agora para alguém que está me assistindo aqui no Facebook ou no Instagram, se você está vivendo um tempo de esterilidade na sua vida, onde você não produz nada, onde você se sente um inútil, onde você não está dando resultado, Deus tem cura e restauração para a sua vida. Deus tem cura para você, Deus tem água, palavra, Deus tem adubo, palavra, Deus tem calcário, palavra, para te restaurar dessa vida infrutífera, estéril que você está vivendo. Se você é o tipo de crente que fala assim, pastor, essa palavra de infrutífero não se aplica a mim, porque eu tenho feito a obra do Senhor. Então, o Senhor está dizendo para você o seguinte, para você que é frutífero, Deus vai te podar e você precisa permitir isso. Porque quando Deus te poda é para você alcançar todo o potencial que você tem. Você tem um potencial muito maior do que você imagina. E esse potencial só é despertado quando Deus apara as arestas na sua vida. Quando Deus te molda, quando Deus te trata, quando Deus muitas vezes até te fere, quando Deus corta coisas da tua vida. Existem situações que você vive que te atrapalham de viver toda a plenitude do teu propósito. Existem situações que você vive que te impedem de viver tudo que você pode viver, tudo que você pode dar. Em resumo, o que Deus está dizendo é o seguinte, você pode dar mais do que você pensa. Meu tempo acabou. 4 segredos para você frutificar. Propósito, tempo, lugar certo e a poda. Eu encerro por aqui porque o Instagram já disse que está dando 1 hora. Obrigado a você que me assistiu. Vai ficar gravada essa live. Você pode assistir de novo, pode mandar para algum amigo. Que Deus te abençoe. À noite, hoje domingo, temos culto de celebração ao Senhor presencial no templo. Até lá!